muito bem-vindos a mais um episódio do seu podcast Mesa Social. Hoje eu tenho a honra de conversar com ela, doutora Andréia Kuzoyama, psicóloga. Muito bem-vinda, doutora Andréia, a esse podcast. Tá muito importante falar dos assuntos que a gente vai abordar aqui hoje. Eu que agradeço a oportunidade, Fabiana. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. Que isso. Andréia, nos dias de hoje, acho que é fundamental a gente falar de saúde mental, né, de ansiedade, de depressão, pelos números que a gente tem, né, e o que a gente tem visto ao nosso redor, né, tanta gente adoecendo emocionalmente. E quando a gente fala de saúde mental, hoje mais do que nunca, a gente tem que levar em consideração que saúde não é só alimentação e exercício físico, como tanto se fala, Uhum, né? uhum. E ninguém melhor, mais apropriado de falar do assunto que ela, pessoal, que é psicóloga, pós-graduada em consultoria interna de RH, psicologia transpessoal, MBA em gestão de pessoas, especialista em trauma e sofrimentos extremos, mais de 25 anos de carreira e atuação como psicóloga clínica. Nós estamos no mês de janeiro. Uhum. Janeiro branco é conscientização sobre saúde mental? Eu queria entender um pouco a respeito. Janeiro Branco é uma campanha nacional. Foi criada há mais de 10 anos. Agora estou fazendo 10 anos por um psicólogo de Minas. Eu não lembro exatamente qual cidade, mas desde então o Brasil vem trazendo esse tema em janeiro para a gente falar sobre a conscientização da saúde mental. Por essas questões que você falou, né? Pelos números, pelo que a gente vê no dia a dia. Então, é um mês de conscientização em relação à saúde mental. Ah, e que importante, assim, a gente vê uma febre de academia, importante exercício físico, né? Uhum, uhum. Muito importante, boa alimentação. E a saúde mental nem sempre a gente considera, né? De inserir na nossa rotina. Olha, Uhum, hoje eu fiz tantas flexões de braço, bíceps, me alimentei bem, tá? Mas a gente não coloca na rotina assim. Hoje eu fiz uma reflexão, uma meditação, ou eu uhum, procurei entender que eu preciso de uma terapia. Não é isso? A saúde mental é fundamental também, né? uhum. Quando a gente pensa de saúde mental, até a OMS, né, ela traz a questão do bem-estar e engloba a questão do biopsicossocial. Então, quando a gente pensa em saúde mental, Fabiana, a gente está pensando no mental, mas a gente está pensando no exercício, a gente está pensando nas relações, a gente está pensando no contexto onde essa pessoa está inserida. Então, saúde mental hoje, e a importância, né, de novo, falar do Janeiro Branco, porque mais do que o autotratamento, que é muito importante, é uma questão de saúde pública. As pessoas precisam, o governo precisa olhar, né? As empresas precisam olhar. Porque hoje, quando a gente pensa em saúde mental, é algo que engloba bio, psico e social. Ah, Não é só a questão do mental. Porque a gente não é separado, né? é. A gente tem essas, né? A gente está inserido num contexto, a gente se relaciona com as pessoas, o nosso corpo conta pra gente, né? Do que acontece na nossa mente e a gente tem todas as questões emocionais também que impactam de forma geral. É um conjunto de fatores, É um né? conjunto de E é um fatores. desafio para a gente equilibrar tudo isso. E às vezes a gente precisa de uma ajuda para poder entender, ter Uhum. esse Sim, autoconhecimento, né? É, por muito tempo, procurar uma terapia, procurar um psicólogo foi como se fosse uma demonstração de fraqueza, né? uhum, uhum, Eu mesmo, por muito tempo, eu achava assim, olha, se eu procurar um psicólogo ou terapia, uhum, a sociedade vai achar que eu sou uma pessoa fraca. Depois você vai se conscientizando e mudando os conceitos, ressignificando algumas questões. Teve uma ocasião que eu estava ansioso e não percebia, eu negava. Falei, uhum, imagina, não estou ansioso, que isso, nada. E foi quando eu procurei uma psicóloga e eu entendi que ela me ajudou no processo de autoconhecimento. E daí uhum, para frente foi muito importante uhum. eu buscar a minha essência e trabalhar diariamente. E é um exercício diário, né, doutor? Estou te chamando de doutora, você prefere que eu te chame de Andréia? Pode me chamar de Andréia, pode me Ok. chamar de Andréia. É um exercício diário, é muito comum, vou te dizer que você não está sozinho, né, nesse processo, ainda que se popularizou muito a questão, né, de saúde mental, hoje é um tema que a gente ouve, né, a gente tem aí no Brasil, falando de ansiedade, o Brasil hoje é considerado o país que tem mais ansiosos no mundo.
Tem 9,3% da população, É muita coisa, muita né? gente, né? A É gente está muita falando de gente. 18 milhões de brasileiros diagnosticados, fora subnotificações. Então, quando a gente pensa na questão do preconceito ainda em relação a todo esse processo que envolve a questão do emocional, né? Do quanto as pessoas ainda investem na questão da terapia, ainda acontece com bastante frequência, apesar de hoje estar realmente ser mais popular, né? As pessoas falarem mais. Hoje em dia, então, você considera que as pessoas estão falando Ah, mais a respeito, estão quebrando um pouquinho dessa barreira e então, procurando um pouco mais. então, o que eu vejo, assim, uma evolução, eu me formei em 96, Hum, Fabiano, então, de lá para cá, muita coisa aconteceu, né, em termos de conscientização, e hoje, ainda que tenha essa questão, né, do preconceito, hoje se fala muito mais. As mídias sociais, a própria televisão, as séries, enfim, né, acho que uma série de coisas ajudam a divulgar e as pessoas entenderem que faz parte, né? Cuidadamente, como a gente cuida do corpo, como a gente cuida das relações. a gente falar mais sobre o tema, eu acho que facilita essa aceitação, né? Com certeza. E assim, mas não é todas as pessoas que procuram terapia também que estão abertas a uma transformação, né? A preocupação hoje de virar um assunto mais da moda é justamente isso. Entender que de repente está procurando porque outras pessoas procuram Uhum. e viram uma modinha. É importante que procure, mas esteja aberto para a transformação, né? É. E a terapia também, eu imagino que não há assim uma receita única. Acho que na sua individualidade, cada um vai procurar se transformar, melhorar a cada dia em algum aspecto, não é isso? Isso. É isso, e assim, né? Eu falo que cada um tem o que precisa e o que pode. E dentro, quando a gente pensa na questão do processo terapêutico, é isso, as pessoas aprofundam à medida que elas podem. Eu falo muito isso para os meus pacientes, né? Uhum. A gente vai até onde você pode, porque a gente tem a pessoa tem dentro dela um conhecimento que ajuda a proteger ela. Né? Quando a gente fala de autoconhecimento, passa por isso, né? De eu saber qual que é o meu limite para assuntos que eu tenho que abordar e assuntos que eu não tenho que abordar. Tenho pacientes que vão e recentemente teve uma que voltou e ela falou: naquele momento a gente começou a trabalhar questões que eu não estava preparada. E agora eu vi que eu continuo recorrendo aí a tais situações, então vamos lá, vou voltar, porque agora está me impactando, enfim, né? E aí a gente volta com o processo. Mas é isso. Para além do consciente, que isso ela, de uma forma muito consciente, às vezes as pessoas trazem, mas eu acredito que a gente, inconscientemente, a gente tem uma proteção interna que permite a gente aprofundar ou não, à medida do que é possível para cada um. Sim. E assim, dizem que o psicólogo, ele busca esse conhecimento, se formar na área, para primeiro Se conhecer, ter um autoconhecer. autoconhecimento, se Aham. autoconhecer. O que te motivou a ser psicóloga? Você sabe que é uma pergunta que as pessoas, né, comumente fazem, e eu falo assim, gente, ainda mais naquela época, né, que era tão, não falar era louco, trabalhar com psicologia era louco. Eu fiz estágio durante um tempo, bom tempo, em hospital psiquiátrico, e aí as pessoas então achavam um absurdo, né, enfim. Eu não tenho histórico na família. Eu falo que eu tenho, eu sempre, e eu, até hoje, eu nunca faria nada diferente. Não faria uma outra formação, porque eu sempre quis trabalhar com gente, sempre gostei de histórias, sempre me encantei por saber a vida da pessoa, por entender, e não por uma curiosidade, né, assim, mas para poder ajudar mesmo, para poder olhar por outras possibilidades. Hoje com mais técnica, obviamente, mas né, eu sempre tive essa coisa de poder acolher o que o outro trazia. Então, acho que foi por aí que foi a minha história com a psicologia, porque eu não tinha histórico, eu tinha passado numa psicóloga quando eu tinha uns 5 anos para poder fazer o ensino primário lá, mas nem lembrava, não tinha isso Uhum. registrado na cabeça. Então, foi por isso, foi por gostar de trabalhar com gente e estar Se sempre interessar disposta a por ajudar. comportamento humano, É isso, gostar é, de cuidar de pessoas, gostar de cuidar de possivelmente. pessoas. Eu vou pedir só um intervalinho para eu falar de um parceiro aqui Claro. agora, tá bom? Gente, eu gostaria de falar do restaurante Churrascaria Apaluzas, da unidade de Nova Odessa, quilômetro 115 da Anhanguera. Eu sou frequentador do Apaluzas há muito tempo, do meu amigo Joel. Se você quer comer uma comida de qualidade, uma carne suculenta de qualidade, o lugar é
Churrascaria Palusa do quilômetro 115 da Anhanguera, à altura de Nova Odessa. Tá? Eles estão com promoções incríveis, tá? 10% à vista no dinheiro, ok? 10%. Se você falar que viu no podcast Mesa Social e tiver inscrito no canal, claro, tem 10% de desconto no dinheiro. E tem mais. O casal, no jantar de terça a sexta-feira, vai pagar R$ 119,80 somente. O casal rodízio completo. Então, se você não conhece a churrascaria e restaurante Apaluzas, por favor, você tem que conhecer, eu recomendo. Tá bom? E, Andréia, retomando, eu queria falar um pouco sobre pós-pandemia, sobre Uhum, pandemia também. uhum, uhum. Dois assuntos assim que me intrigam, né? Bom, primeiro, acredito que tenha números né, demonstrando isso, mas sua percepção. Durante pandemia e pós-pandemia, aumentaram os casos de ansiedade e depressão? Pode falar? Essa pode, por favor. Ainda está em estudo, né? Mas assim, o que a OMS traz é que eles estão projetando aí 25% de aumento nesses casos de ansiedade e depressão. 25%. O que já era muito, né? E uma 25% de aumento aí, em termos de Alarmante, é muita alarmante. coisa. Isso nível mundial, quando a gente pensa, né? A gente está falando de muita gente. Muita gente adoecendo, Sim, né? Emocionalmente, muito por conta do medo, das perdas, o que você atribui. É claro que é um fenômeno que ninguém imaginava essa proporção, né? uhum, uhum. Mas esse aumento, você acredita que é mais pelo medo mesmo de perder alguém, de morrer, né? O que afetou mais as pessoas na pandemia? Eu acho que é um conjunto, né? Quando a gente pensa em pessoa, em ser humano, é um conjunto de fatores. Mas sem dúvida, né? A questão do medo, a questão do luto, né? Foram muitas mortes que a gente teve que vivenciar de muito perto e às vezes, né? Tem famílias que perderam 3, 4, 5 pessoas, né? Mas tem uma coisa, Fabiana, né, que eu tenho percebido, e aí, Andréia, né? Não dá para falar em números mundiais, eu não sei, mas que eu percebi nos meus atendimentos, a questão do controle. As pessoas. A gente tem uma ilusão de que a gente tem controle sobre as coisas, né? E a pandemia veio para falar assim, cara, não tem. Não veio falando assim, veio escancarando, jogando na cara assim, ó, a partir do próximo dia você não pode sair de casa, né? Então, as pessoas que têm mais dificuldade com lidar com essa questão da flexibilidade do controle foram as que mais sofreram. Então, eu observei um número muito grande de ansiosos, casos de depressão, entre outros aí, né, nesse processo. Porque vem um pacote, né, de uma vez, por Sim. exemplo, de elementos que levam a pessoa a uma depressão, uma ansiedade, se não tiver muito fortalecido ou preparado. Uhum, Porque, primeiro, o medo é um novo, né? Você não sabe o que vai acontecer. uhum, Se você vai adoecer alguém da sua família, você vai perder alguém, como você vai lidar com aquilo? E no mesmo tempo que você precisava desabafar com alguém, fazer a parte social, você estava impedido de certa forma pelo contato que a gente uhum, precisava evitar, uhum, né? uhum. Então foi um combo assim que foi uma bomba para muitas pessoas. E realmente muita gente em decorrência da pandemia precisou lidar com o luto, com a perda de entes queridos, né? É, e aí, como eu falei que, né, essa parte social a gente acabou perdendo também um pouco. Qual que é a importância do social, de você desabafar? Não só desabafar, desabafar é uma coisa, né? Uhum. E você conversar a respeito sobre amigos de maneira assim bem lúcida também. Eu acho que as duas coisas te ajudam a combater um pouco desse medo, dessa ansiedade, né? Uhum. Qual a importância da socialização, assim? Não, é fundamental, né? Quando a gente pensa em necessidade humana, a questão do pertencimento, pertencimento é nossa primeira necessidade básica. O ser humano precisa, né, estar em convívio com outras pessoas. Então, essa coisa da privação, sem dúvida, foi um dos fatores também que acabou agravando. Né, para além disso que eu falei, a questão do controle, a questão da pessoa se recolher, é muito fácil a gente se distrair com os problemas, né, dos outros, da vida e não olhar para si. Invariavelmente durante a pandemia você teve que parar um pouco e olhar para as tuas dificuldades, para as tuas limitações e estava todo mundo passando pelo mesmo momento, né? Então todo mundo se adaptando a isso.
Acho que tem um pouco disso, né? A gente acaba procurando distração no problema dos outros, na vida dos outros, Muito. no comportamento, e esquece de fazer aquela introspecção, né? Uhum, Saber qual é a minha essência verdadeira? Será que eu estou indo para o caminho certo? Será que eu uhum. estou indo para o caminho errado? A gente fica se anestesiando, né? Com algumas fugas, eu Uhum. acredito, né? Com algumas fugas assim. Tá aí as redes sociais, né, que não nos deixam mentir. É o que eu ia te perguntar na Ah, sequência, é até a preocupação com jovens, né? Eu tenho dois filhos pequenos e a gente tem preocupação com as mídias, ao mesmo tempo que a gente sabe que é importante estar em contato com tecnologia, fazer um social, mas assim, o excesso e o que isso traz. Eu vejo que as redes sociais traz muita comparação, né? uhum, Então, uhum, quem posta geralmente assim posta um conteúdo muito positivo, muito para cima, que está frequentando, que está fazendo e acontecendo. Nem sempre na vida real é isso mesmo. uhum, Talvez é uhum, para gerar conteúdo, uhum. né? E outros jovens estão se espelhando e às vezes comparando e se jogando para baixo, né? Falou, olha, eu sigo pessoas aqui que estão sempre viajando, sempre Sim. frequentando, sempre com um grupo grande de amigos, e eu gostaria de pertencer a esse mundo, mas eu não pertenço. O que há de errado comigo? É, existe muito pensamento nesse sentido. Você acha que a rede social ela exerce uma pressão sobre os jovens? É necessário sim que os pais fiquem atentos e que os jovens saibam que essa comparação às vezes não é necessária. Não, sem dúvida. E não é saudável, né? Para além de não ser necessária, né? Essa comparação exagerada, né? Quando a gente vai para os extremos, nunca tem saúde. Nos extremos não tem saúde, né? Então, a questão da rede social é isso, né? Leva para esse lugar de comparação, uma comparação que não é. As pessoas postam ali dois minutos, 3 minutos do dia, né? Que não são reais. Tem gente que se maqueia, se forja, né, um lugar para poder postar, e quem está assistindo muitas vezes fica ali querendo se comparar, e aí tem aquela coisa, aquele sentimento de não sou eu não vou ter, eu não sou, e aí tem toda essa complicação, né? Até porque eu acho que o ser humano ele tem uma necessidade de pertencer a um grupo, né? Sem E dúvida. às vezes o grupo que você está querendo pertencer nem está em sintonia com a sua essência, né? Uhum, Por isso que a gente uhum, falou do autoconhecimento. Acho que é importante o autoconhecimento para isso justamente. uhum, Para quando a gente escolher o caminho, que seja um caminho que esteja ali em sintonia com a sua natureza, né? uhum, Se não tiver em sintonia, a gente está vivendo um mundo ficando escravo de algumas obrigações que a gente mesmo se condicionou aquilo, não é uhum, verdade? uhum, Ah, e aí, sobre, por exemplo, é, autodescoberta, ela passa muito assim, primeiro é a autodescoberta, o segundo passo é a transformação. Aí, quando a gente se descobre, a gente tem que se desprender de amarras. E qual a sua opinião sobre a necessidade de buscar mesmo a essência, né? Porque, repetindo, né, muito conteúdo hoje ditando receitas prontas, né? uhum, Olha, para você ser feliz, você tem que fazer tal coisa. uhum, Para você atingir a auto performance, você precisa nesse caminho. E às vezes não respeitando a individualidade, né? Eu fico imaginando, cada ser é único, é como a digital. E como dar receita pronta, né? Por isso que a gente bate sempre nessa tecla de uma terapia, um profissional, para ajudar nessa descoberta e depois a transformação, não é sim. isso? Não tem, definitivamente não tem receita pronta quando a gente pensa, né, no ser humano. O que dá certo para um não vai garantir que vai dar certo para o outro. E isso é até uma dificuldade, né, das pessoas entenderem. A gente tem às vezes uma pressão em relação à questão da ciência mesmo, né, desconsiderando psicanálise, enfim, Uhum. por conta dessa questão. Mas eu acredito nisso, eu acredito que cada um, você falou bem da questão do digital, cada pessoa é cada pessoa. Então a gente tem que respeitar o ambiente que essa pessoa está inserida, né? Com quem que ela convive, quais são as aspirações, o que que ela quer para a vida dela, que pode ser inclusive muito diferente do que a maioria quer. E tá tudo bem, se Sim. para ela estiver bem. Então o autoconhecimento vai para esse caminho aí, né? De do que dela se conhecer e ela saber.
né, ela ficar bem com qualquer que seja a escolha dela. É porque cada um tem um histórico de vida, né? Sim. Cada um tem ali as suas raízes, é, e a sua natureza, né? Então a gente fala muito a respeito por notar pessoas assim seguindo um rito que lá na frente talvez ela vai sentir um vazio e falar, poxa, por quê? Se eu seguir a receita e às vezes até adquire um bem patrimonial que ela estava buscando, mas talvez não foi com equilíbrio, né? Porque se veio vazio, se veio aquele sentimento de, poxa, eu não estou realizado de alguma forma, é porque talvez faltou, né? Enxergar. Era isso mesmo que eu queria, Uhum. né? Qual que era ali a... O que é valor para mim, né? Às vezes, o que é valor? É, Aonde eu enxergo exatamente. o valor? E ainda falando sobre dores de perda, né? Que foi muito comum, pandemia, pós-pandemia, muita gente procura a sua clínica para falar do luto, para falar da perda, né? A gente, né, e é comum, a gente pensa sempre no luto na questão da perda, né, de um ente, da morte de uma Uhum. pessoa, mas tem várias formas de luto, né? Quando a pessoa deixa um emprego, quando ela é, né, a aposentadoria é um processo de luto bastante complicado. Importante falar a respeito, viu? Bastante complicado. Quando eu fiz comecei, eu não terminei essa especialização de luto já tem um tempo, e a única coisa que a gente estudava, fora a morte de uma pessoa próxima, era a questão da aposentadoria. E hoje eu pensando, né, nessa questão do luto, eu vou além. Eu acho que são ciclos que vão se encerrando. A gente tem mortes e renascimentos todos os dias. E algumas bem importantes. Então, um relacionamento, casamento de 20 anos que termina, um emprego de tantos anos que eu deixo de atuar, e além da morte, né, propriamente dita de uma pessoa, né? Aí respondendo a pergunta, na época da pandemia, eu recebi bastante pessoas, porque era muito comum, né? Tava muito, infelizmente, né, muito comum as pessoas tendo que lidar com mortes e mortes, assim, né, de pessoas bastante próximas, e ainda recebo. Hoje com menos frequência, não tão tanta frequência, Uhum. acontece às vezes a pessoa está no processo e aí aconteceu um processo de luto aí no meio do processo terapêutico dela, Uhum. mas na época da pandemia as pessoas vinham por conta do luto, né? Pelo menos comigo aconteceu, as pessoas me procuravam porque estavam vivendo um momento de luto. E luto, assim como a digital, cada um vive da sua forma, no seu tempo. Então, bom, recentemente, há pouco mais de 20 dias, eu tive uma perda muito importante na minha vida, né? Uhum, A minha mãe, uhum, referência total na minha vida. uhum, E para minha surpresa, comigo mesmo, né? Eu lidei de uma maneira muito melhor do que eu imaginava que eu ia lidar. uhum, Imaginar a morte da minha mãe há um tempo atrás era um fantasma para mim. Eu ficava imaginando o que vai ser da minha uhum, vida. Será que eu vou desmoronar, né? Eu ficava ali sofrendo com aquilo às vezes e eu não sei, eu estou buscando ainda entender como que eu consegui passar dentro do possível da melhor forma possível, mais uhum, forte possível e leve, né? Fazendo esse exercício, lembrando, tendo saudade, mas entendendo que é um ciclo e que a vida vai continuar. uhum, E o legado dela mesmo, até pelo fato dela sempre, através das adversidades, embora existisse muita adversidade na vida dela, que foi uma guerreira, uhum, ela sempre seguiu firme e forte. uhum. Então eu me agarrei muito nisso também e estou tentando entender o que me fez ficar assim dentro do possível muito forte. E aí eu queria completar com uma pergunta: o luto, você considera que é melhor tentar esquecer ou lembrar, exercitar essa lembrança para tentar se acostumar com aquela ideia ou tem algum outro processo que é mais importante? Esquecer não é o melhor, né? A mesma coisa que vou voltar na questão da receita, né? Não tem uma receita própria, né? Antigamente a gente falava em fases do luto. E hoje, atualizado aí toda a literatura em relação a essa questão do luto, a gente fala de ciclo. Então a gente fala que a pessoa vai vivenciar momentos de muita tristeza, porque a falta não tem como, né? A tua mãe não vai voltar. Fica a saudade, né? Fica a relação. E tem momentos que a pessoa vai viver adaptando a vida dela sem aquela pessoa. E às vezes ela vai voltar de novo para um momento de uma tristeza profunda, e às vezes ela vai. Então, tem uma questão cíclica aí nesse processo de luto que cada um vai viver o seu. Já me perguntaram mas então quanto tempo dura? Cada pessoa sabe o seu tempo.
Tem pessoas que não vivem o processo do luto e vai viver alguns anos depois, Olha, né? Porque essa questão do esquecer, eu não sei, dentre todas, eu acho que talvez fosse a que eu menos consideraria, né? Porque é um fato, é uma realidade, essa pessoa não volta, né? Então, como que a gente faz a partir daqui, né? Então, como que eu vou ressignificando a minha vida, como eu vou lidando com essa saudade que é bem real e como que eu toco minha vida a partir disso. Então, tem pessoas que vivem lá na frente, tem pessoas que vivem, que não, que fica, né, entra no processo até, às vezes, depressivo no primeiro momento, e depois sai e consegue ressignificar e vai viver. Então, cada um tem um jeito, não tem uma receita. pois é, né? Porque às vezes se você deixar aquele problema, aquela questão no escuro, talvez ela vai crescendo ali no escuro e volta numa outra proporção É, também, né? é. Eu uso sempre uma analogia, Fabiano, quando as pessoas me procuram de processo terapêutico, né? É que a gente vai jogando as coisas para baixo do tapete. Só que uma hora, aquele tudo que está ali né, atrás, embaixo do tapete, te joga para É, fora da casa, te joga na parede. E aí você isso é é obrigado verdade. a olhar, né? Isso é Você é verdade. obrigado a olhar. E nesse processo, nessa fase da pandemia, além de tudo isso, teve uma novidade, né? Outra mudança que foi o atendimento online, né? Uhum, Já não bastasse, né? Tanta coisa, todo mundo tendo que se adaptar. Os profissionais, os pacientes, né? uhum. Como foi isso? Essa questão, você viveu essa transição? Vivi, eu atendia presencial e lógico que quando veio a pandemia, aquela coisa, e agora? Né? Como que vai ser sem, né, sem o contato pessoal, sem a pessoa estar aqui na minha frente e tal. E o que a gente foi aprendendo e fomos aprendendo juntos com todo esse processo e com as pessoas que estavam, né, vivenciando tudo isso, é que é possível. Hoje eu te digo assim, é bastante possível. Da minha experiência, né, o que eu vivi foram pessoas, inclusive, se sentindo bastante protegidas por conta da tela e se abrindo mais até. Eu tinha pacientes que Olha, estavam comigo no presencial e quando a gente foi pro online, as pessoas costumavam falar de coisas que lá no presencial ele não não falava. falava. Protegidas pela tela, ela conseguia né, falar mais, colocar mais. E no dia a dia, hoje, né, eu vejo assim, no dia a dia da vida, como as coisas foram caminhando e a correria facilita muito. Hoje, os meus atendimentos, a maior parte ainda é online. E eu atendo hoje aqui de Campinas, o Brasil todo. Olha só. Atendi até gente fora do país, né? Assim, teve uma época que eu estava Então, atendendo pessoas fora do país. pelo menos teve algo aí, né? Sim, sim, De importante nessa fase dolorosa, né, sim. da pandemia, que foi expandir o atendimento, que no primeiro momento tinha muita dúvida, né, como que vai ser Como um que vai ser? atendimento online, É, né? Se a gente fazer, para a gente fazer reunião online, já era diferente. já era um desafio, Agora imagina um era um desafio, um atendimento, né? atendimento. É, eu, E, eu vim de e que interessante você trazer essa informação que tem pessoas que se soltavam mais, mais. né? Pô, Mas, muito importante. e eu observei isso, eu particularmente, e nos grupos também que eu participava de supervisão, a gente conversava e trocava, e as pessoas também, outros psicólogos comentando sobre isso. Falando, Aham. nossa, olha, as pessoas estão falando. Eu venho de uma escola de psicanálise, né? Eu acabei fazendo uma formação depois em transpessoal, mas eu venho de uma escola de psicanálise. E o divã, ele é meio que isso, né? É uma proteção, ele tem um fator terapêutico ali para o paciente. E quando teve a questão da tela, eu senti que um pouco disso as pessoas se sentiam protegidas, então elas podiam falar. Lógico que isso, eu estou falando pelo lado positivo. Teve pessoas que eu trabalhei muito em projeto social na época da pandemia, porque todo mundo sem saber o que fazer, né? E aí começou a pipocar muitos projetos sociais de atendimentos voluntários. Então aí a pessoa não tinha espaço na casa dela, então atendi muita gente falando no celular, lá dentro do carro, com a câmera segurando o celular ou em algum lugar, né, dentro do quintal, enfim, né, porque tudo por essa questão da adaptação, mas de qualquer forma, né, era um suporte que a gente podia dar para as pessoas. E por falta de espaço físico e às vezes também para tentar ficar reservado ali daquele ambiente. Sim, Poxa, eu tenho um atendimento aqui é psicológico, mas eu não quero falar próximo de nenhum não, parente. Aí eles a gente buscavam um cantinho também, cantinho, né? fora. A gente sempre recomenda, né, que a É, pessoa tenha um lugar que ela se sinta segura, que se preserve essa questão do sigilo. Isso é uma das premissas, assim, para a gente poder legal. fazer o atendimento. Eu vou pedir uma licencinha Claro. rapidamente, só para falar de dois parceiros aqui, tá? Vai, as redes sociais, a mídia social, o endereço e o site vai aparecer aqui no, embaixo da tela.
Eu queria falar da Infratec, Tecnologia e Engenharia, do meu amigo Paulo. As melhores soluções em tecnologia e engenharia, ok? E da Arena RC, locação de quadras esportivas em Hortolândia. Arena RC, quadra de futebol society, de futevôlei, de beach tênis. Então é um espaço maravilhoso que eu recomendo demais, tá bom? Andréia, vamos falar de burnout. Eu sei que você, uma das suas especialidades é carreira também, Uhum. né? E eu gostaria que você falasse um pouco a respeito. Carreira no sentido assim de potencializar a carreira, de como lidar no meio corporativo, mas também voltado para o entendimento sobre questões como burnout. Sim, sim. A questão do esgotamento, né? Por isso o burnout é uma síndrome, né? Para quem não sabe, de esgotamento aí de estresse no trabalho, né? Em ambiente de trabalho. E a gente vem de uma sociedade que, né, valoriza, romantiza exatamente o oposto, né? Coisa do trabalho a todo custo, né? Enfim, trabalhar muito, que só faz sucesso quem trabalha demais e tal. E aí o que a gente vê é os números aumentando cada vez mais. Infelizmente, o Brasil também tem um número aí alarmante de burnout. É, a gente até peguei aqui um dado recente Uhum. do Jornal da USP, que 30% dos trabalhadores brasileiros sofrem com síndrome de burnout. Esse é um dado aqui de outubro de 2023. O Brasil é o segundo Nossa, país com 30. 30%. Atualmente, o Brasil é o segundo país com mais casos diagnosticados no mundo. E, de novo, né, quando eu falo sempre nesses dados que são os oficiais, eu sempre penso na questão da subnotificação, porque tem muita gente que não entra nesse processo, né, e que estão aí sofrendo por conta do burnout. Então, quando lá da carreira, a gente fala de direcionamento, né? Um trabalho que eu faço junto com os profissionais em relação a posicionamento de carreira, transição de carreira, direcionamento no sentido de até de crescimento. Tem pessoas que vêm acabarão de assumir uma posição de liderança, então como lidar com a questão de liderança, enfim, né? É isso, mas também olhando muito para essa questão da saúde mental, né? Que é fundamental. Havendo uma matéria a respeito, né, de liderança, de algumas habilidades e comportamentais. Uhum, Então, as pessoas geralmente são contratadas pelas suas habilidades técnicas, hard skills, uhum, mas se mantém no emprego muito pelas habilidades comportamentais, soft skills, é isso uhum, mesmo, né? Então, assim, um líder hoje, ele precisa ter exercer um domínio, mas um domínio diferente do que acontecia no passado. uhum, A liderança, muitas vezes, pela inspiração, por, por saber dominar esse comportamental. Senão ele perde a equipe e não consegue produzir, ele mesmo faz mal para ele e para as outras pessoas, né? uhum, Porque você imagina um ambiente tóxico, um ambiente que de repente a pessoa é despreparada, confunde liderança com autoritarismo, uhum, né? Então, qual a importância do soft skill, dessas habilidades comportamentais, principalmente para o líder hoje? O líder ele não se sustenta mais só tecnicamente, né? O que a gente vê, o que a gente observa, e ainda tem muita gente que é promovida, muita gente que assume posições por entregar um resultado e não necessariamente por saber lidar com equipe, lidar com time. Então eu falo assim que as pessoas não se sustentam por muito tempo. Ainda acontece com bastante frequência as pessoas serem promovidas, serem contratadas, ainda que no discurso, né? Esse discurso de que a gente contrata pelo, né, antigamente o pessoal falava, contrata pelo técnico e manda embora por conta do comportamento, né? Então que precisava ser invertido, e tal. A gente ainda ouve muito isso, mas ainda é muito discurso. A gente ainda vê muitas empresas, eu trabalhei com RH minha vida toda, ainda presto serviços para algumas empresas, e ainda vem muito fortemente a questão do hard skill, né? Menos do que antigamente. Antigamente tinha até uma questão, pelo menos não sei se eu não tive, não tenho pego mais isso, mas antigamente tinha até uma questão de, tem que contratar, mas tem que ser da faculdade tal, tem que ter trabalhado em tal lugar, tem que ter tantos tempos de experiência, não sei o quê. Hoje menos, mas ainda vem. Mas porque as pessoas percebem, né? Porque o líder ele não se sustenta, Fabiano, só com hard skill. Às vezes um excelente técnico, ele é um líder bastante infeliz.
E aí vem toda a cobrança, e aí vem todo o desencadeamento aí né, do burnout e de outras doenças que podem E aí acontecer que descendentes disso. e vem essa grande questão. Vale a pena? É o caminho Qual que é o correto, preço, né? Eu sempre falo né? assim, qual é o preço? Qual que é o preço disso? E, e aí, não somente ele, o líder que está, de repente, adoecendo, tá, mas as pessoas que estão ao seu redor, né? Então, hoje, eu vejo uma ânsia das pessoas procurarem locais que elas tenham um bem-estar para Uhum, trabalhar, uhum, né? uhum, E, de repente, um líder ali, há uma diferença, né, do chefe para o líder, né? uhum, Mas aquele que se julga um chefe, tá, tecnicamente é ótimo, mas com pessoas é zero. uhum, E tem pessoas que, olha, não quero mais isso para uhum, mim. uhum, Está perdendo grandes profissionais, uhum. né? Então, eu acredito que a importância desses profissionais procurarem uma consultoria como essa também, né? Para quê? Não só para eles, mas como para os seus liderados, Uhum. né? Então, isso faz bem para a sociedade em geral e principalmente para aquele meio corporativo, né? E outra coisa, a terapia, eu acho que ela é importante não só para aquela pessoa que está sendo atendida e não só para ela curar suas próprias feridas, mas para ela não ferir alguém também. Sem Não é dúvida, isso? sem dúvida. Das relações, né? As relações ganham com o processo terapêutico, É, né? A pessoa com autoconhecimento, ela vai estabelecendo relações diferentes. E essa questão, né, das escolhas, né? Sim, nesse ponto de vista, porque, né, sempre tem um lado positivo e um lado negativo das questões. As redes sociais ajudaram muito. A questão das buscas por empresas, por, né, organizações. E eu falo para os meus candidatos, dentre todas as áreas de recursos humanos, a que eu atuei por mais tempo foi seleção, e uma atividade que eu particularmente gosto bastante de fazer e faço ainda. E eu sempre falo para os meus candidatos assim que eles precisam fazer a seleção para a empresa. Você quer trabalhar nessa empresa? Eu, para chegar no teu nome, eu tive que entrevistar X pessoas, fazer tanto tempo, né, de busca e tal. E você quer trabalhar nessa empresa? Porque é isso, né? A pessoa precisa fazer sim. E aí as redes sociais ajudam, porque hoje em dia você sabe, né? Tem ferramenta, tem Glassdoor, tem LinkedIn, que contam pra gente de como que é o clima. Tem as pessoas que trabalham lá que podem te ajudar, enfim, né? A ter uma orientação em relação a isso. Então, né, bastante importante. né? É muito importante abordar esse assunto, né? Hoje em dia eu acho que tem muita gente precisando ouvir isso, precisando desse conteúdo, né? Então, ó, para você que quer saber mais sobre a doutora Andréa Kuzoyama, a gente vai deixar aparecendo aqui embaixo do vídeo as redes sociais, tá? Psi.Andrea Kuzuyama. Instagram, Andrea, Instagram. Instagram. Andréa sem o I. Andrea sem I. Repete pra gente, por favor. Psi.Andrea sem I. Kuzuyama. Kuzuyama. E quem quiser te procurar num site, por exemplo, Tem meu site também, www.andreakuzuyama.com.br. que importante. Pessoal, André sem o I, Kuzoyama é ZU. Kuzyama. Vai estar aparecendo no vídeo, por favor, que é uma abordagem muito, é fundamental, eu diria. Fundamental. E as pessoas têm consumido cada vez mais. E isso é bom, né? Conteúdos dessa natureza. Isso é bom porque estão quebrando um pouco daquela barreira. A gente sempre teve um preconceito Uhum, em procurar uhum, ajuda. Existe um preconceito quando alguém, até hoje, fala assim: ah, esse livro que você está lendo é autoajuda? Poxa, gente, quem não precisa de ajuda? Quem não precisa Quem que vive de um sozinho, né? conteúdo? Quem que vive sozinho? Nossa, então eu sou. Uhum, Eu me basto, né? Não uhum, preciso de ouvir uhum, nada, ler nada a uhum, respeito que possa esclarecer um pouco do rumo que uhum, eu né? Ou ajudar numa tomada de decisão, uhum. né? E eu gostaria que falasse um pouco a respeito do seguinte: a terapia, muita gente busca quando já está tratando algo assim, alguma crise. É importante prevenção. Olha, eu estou enxergando que o mundo está por aqui e tal. Uhum, Eu gostaria de prevenir, assim como a gente previne algumas doenças. uhum, uhum. A mental também é a mesma coisa. É importante a prevenção. É fundamental, mas a realidade é, Fabiana, que as pessoas procuram a gente quando já tá. Eu falo que é o copo, né? Quando o copo quando transbordou a água ali do copo é a hora que a pessoa busca. Muitas vezes busca no meio de uma crise, assim, né?
E aí, né, durante vou falar do meu processo, né, eu falo e aí meus pacientes que assistirem aqui o podcast já me ouviram falar disso, porque eu falo que assim, no momento da crise, a analogia que eu uso é que não é a hora de ensinar ninguém a nadar, é na hora de jogar a boia e dar suporte, porque as pessoas precisam de suporte no momento de crise. E o processo terapêutico, que quando a gente vai pensando em causa, né, que é o que você está falando de prevenção, a gente faz depois que a crise já está controlada, digamos assim. Aí a gente pode falar de causa. Agora, o melhor dos mundos sempre é que a pessoa venha antes, né? Não deixe transbordar para vir. Mas a realidade ainda não é essa. Vou te falar da minha realidade, né? Pelo menos do meu ponto de vista, o que eu recebo na minha clínica não é essa. As pessoas me procuram quando elas estão já no meio da crise. Meio da No crise. meio da A crise. maioria, A maioria. mais de 90%, eu diria. A maioria. A maioria. Né, tá É, vivendo alguma situação, foi encaminhado pelo cardiologista, chegou lá passando mal, achando que estava tendo um ataque cardíaco e era uma crise de ansiedade, aí vem, ou tá, né, 3 dias sem comer, sem tomar banho, sem não sei o que dentro do quarto, ou enfim, né? É assim que as e é pessoas chegam. incrível, né? Como se confundem os sintomas da ansiedade com algo cardíaco, É né? muito comum porque é muito parecido, né? Ou síndrome do pânico, uma síndrome de ansiedade, os sintomas físicos são muito parecidos com ataque cardíaco. Então, vem muita gente, né, que acabou, ai, olha, fui lá, bati lá no, bati no pronto-socorro e fiz meus exames, o médico falou que eu não tenho nada no coração e eu tô aqui. E, Andréia, nesse momento de crise, eu acho que o que menos a pessoa precisa é de julgamento, né? É por isso que a gente fala, a terapia é bom para você e para você saber lidar com o outro também. E quando a gente tem um mínimo de empatia, acho que a gente consegue também respeitar Uhum, toda e qualquer posição, uhum, né? Então, às vezes, a sociedade, de uma forma geral, rotula, né? Olha, então, a pessoa tem uma crise de ansiedade, um transtorno, alguma coisa, a sociedade tende a rotular, olha, essa pessoa, ela é assim. Poxa, não é muito por aí, né? uhum, Um rótulo, isso mexe com a autoestima e não ajuda uhum, em nada, uhum. né? O que que você acha a respeito dessas questões do rótulo que as sociedades colocam, né? Eu acho que é uma falta de preparo para lidar com o outro, com a dor do outro, com a crise do outro. Não sei se é falta de preparo, Fabiano, porque infelizmente ainda é muito comum, né? As pessoas às vezes vão no pronto-socorro e saem de lá com uma receita e com CID dizendo que você tem X, Y ou Z transtorno. A abordagem que eu atuo, inclusive, eu não trabalho com diagnóstico, ainda que o psicólogo pode fazer, tem Uhum. DSM, enfim. Mas eu particularmente não trabalho justamente por conta disso. Porque eu sempre falo assim, quem é a pessoa atrás da ansiedade? Quem é o Fabiano por trás da ansiedade dele? É com ele que eu quero conversar, porque a ansiedade dele é o sintoma que ele está apresentando ali naquele momento. Quem que é o Fabiano atrás da depressão, atrás desses 3 dias? Porque é isso, né? Mas o pessoal da psicologia humanista olha muito dessa forma também como eu vou, né, que conversa com a forma como que eu entendo, mas tem muita gente que trabalha só em cima de diagnóstico, né? E eu não sei te falar assim, tá errado, tá certo? São formas diferentes de trabalhar, tá? Andréia, prefiro olhar para a pessoa para além do rótulo que ela tem ali. André, você falou a respeito de depressão e ansiedade. Uhum, É, tá faltando a gente viver mais no presente? com A certeza. gente está vivendo muito no passado ou muito no futuro. E aí, quando a gente fala de futuro, quando a gente vive o presente, eu acho que é sobre o futuro também, né? Eu só construo o futuro a partir do que eu vivo agora, É né? muito por aí. É. Tanto para depressão como para ansiedade. Né, tem muito, a referência, né, acaba sendo muito o passado ou o futuro e a gente não deixa de viver um pouco o presente. Mas a gente é muito convidado, né, esse convite dos excessos, né, excesso de tela, excesso de rede social, excesso de trabalho, a gente tá sempre correndo, né, com o tempo e falando, ai, né, parece que o tempo não, o dia continua tendo 24 horas, né, mas a gente sempre tem a sensação de É, que, né? Ai, nossa, mas nós já estamos em tal dia, né, e nem vi passar. Então a gente é convidado muito para essa questão né, do dia a dia, da correria, e a gente acaba pouco vivendo o presente e aí a gente está dizendo sobre a ansiedade, ela faz parte, né, da vida, da vida. da vida. Só que, como você mesmo disse, todo extremo
ele é prejudicial de alguma forma. Uhum, Ele não é saudável, né? É importante a gente, às vezes, desconectar. Porque eu estou falando aqui, estou conversando, mas tem momentos que eu acho que eu estou conectado demais também, uhum, uhum, né? E sempre esse entendimento da medida certa, né? A gente nunca sabe, né? E uhum. a minha preocupação com meus filhos também, é até qual é o limite dele estar conectado para estar inserido também num contexto de entender sobre tecnologia, sobre o que acontece, qual é o limite? E para a gente, qual a importância de desconectar e fazer uma meditação, uma reflexão? Eu vejo uma dificuldade, assim, tem pessoas que eu vejo que tem uma dificuldade de sair também do social. O social é importante, Uhum, mas quando ela sai muito dessa conexão ou do social, que é uma forma de anestesia, ela não consegue ficar sozinha com ela mesma, uhum, porque uhum. talvez ela não trabalhou isso com o tempo. Então é importante desconectar e a gente fazer uma meditação, uma reflexão. Sim, é importante, né? A gente tem estudos que mostram a questão da meditação, que depois de 15 dias você já consegue observar um funcionamento cerebral, os neurocientistas falam isso, né? Diferente, né? Depois de 15 dias de meditação. Então, é muito importante, Fabiano. Agora, é um processo, né? É um processo que não é dos mais tranquilos, porque é isso, a gente tem um convite muito grande para estar ali para distração, e também tem a questão do equilíbrio, que é o que você falou, né, em relação aos teus filhos, assim, qual que é o limiar? É muito, muito próximo, né? Então, quando a gente fala para um adulto assim, ó, você tem que se desconectar, mas aí eu vou ficar a par do mundo, né? A par das informações, como que eu faço para me desconectar? Então é um limiar, mas é importante, ajuda, né? A gente vê ganhos de qualidade nas relações. Recentemente teve uma reportagem, se eu não me engano, no Fantástico, estava falando das crianças que colocaram o pessoal para poder conversar entre eles e Uhum. tal, né? De uma família, e mostrando a questão da. Porque é isso, as pessoas às vezes vão para a mesa almoçar, jantar e ninguém tá ali. Tá todo mundo no celular, tá todo mundo fazendo outras coisas. Então, é bem importante ter esses momentos de desconectar para poder conectar com as pessoas, né? Para poder se relacionar. E assim, a gente quer muito mudar o nosso mundo externo, mas a gente só muda quando a gente muda primeiro o interno, Uhum, né? E eu acho que desconectar às vezes e fazer essa reflexão, voltar para si mesmo, eu imagino que é importante porque o excesso de distração talvez tira você com esse tempo, com uhum, você mesmo, né? uhum, E a gente entender também, tanto se prega aí nas redes sociais, pô, tem que estar motivado todo dia. Gente, como assim? é Não é todo verdade, dia que né? você vai acordar. Não. Essa dualidade das emoções faz parte também, não é? Hoje eu estou entusiasmado com alguma questão, amanhã talvez nem tanto. Uhum, Eu estou uhum, mais introspectivo. É comum também, faz parte, não é? uhum. Total. Eu não preciso me obrigar a estar bem, entusiasmado, motivado todos os dias. A gente faz essa transformação para estar nessa busca de estar o máximo possível com bem-estar. Uhum, Mas é importante conhecer, saber dessa dualidade que faz parte do ser humano. com certeza. Eu falo, inclusive, em relação ao processo seletivo mesmo. O processo não é linear. Né? A gente vai e volta, não existe um processo linear. Ah, então eu saio daqui do ponto A e vou chegar ali no ponto B. Não é assim que acontece. Né? Às vezes a gente vai e volta, a gente vai caminhando, vai traçando esses processos, esse processo, né? Porque quando a gente fala de doença mental, às vezes a gente vai para um lugar de que a doença mental é onde eu não tenho conforto, onde eu não tenho desconforto, onde eu não tenho problema. E não é verdade. O problema, o desconforto, você vai continuar tendo. É como você lida com isso. Então, quando você fala dessa questão interna, é por aí, né? Como eu lido com isso. E faz parte, gente. A tristeza faz parte, assim como a alegria faz parte. Né? Se a gente pensa nas emoções, todas Uhum, as emoções precisam ser vividas, precisam ser é, experienciadas para a gente poder lidar. A gente só lida com o que a gente sabe. exato. Nossa, ótimo, ótimo, ótimo conteúdo. Eu fico muito feliz de você estar aqui hoje, muito mesmo, tá? Tá sendo uma terapia para mim. Olha como eu sou malandro, né? Tô fazendo uma terapia aqui, Duca. E é exatamente isso, né? Da gente entender essas questões e saber que a gente também não pode reprimir muito nossos sentimentos, né? Quando a gente foge demais dessa reflexão,
a gente reprime, reprime e uma hora vem à tona, não é isso? Uhum. É importante a gente entender e, e como a gente é um ser único, entendendo a nossa natureza e não ficar reprimindo nenhuma questão, Uhum. não é Uhum. verdade? Para entender em qual companhia, em qual corporação eu vou me encaixar melhor. É claro que não é simples assim a busca por um Uhum. emprego, mas se você conseguir conciliar isso com um lugar que está mais de acordo com o seu potencial, sua natureza, você vai ter uma vida melhor, uma rotina melhor, não é isso? Eu falo da questão de ser sustentável, né, Fabiano? Porque a gente até faz, né? E a gente faz mesmo muitas coisas que não estão ali congruentes ou de acordo com o que a gente está pensando. Mas por quanto tempo você consegue sustentar? Qual é o Uhum. preço, né? Então é isso, né? Importante. É. Queria fazer uma pergunta assim, ó. Todo mundo está preparado para fazer uma terapia? Não. Nossa, não fica em cima do muro aqui não. Não, e Que é bem isso? contraditório. Os psicólogos que querem me matar com isso. Não. E vou aproveitar a tua pergunta para falar assim: a saúde mental é tratada só com terapia? Também não. Não acredito nisso. Não acredito nisso. Por que não, Fabiano? Porque tem essa questão interna, essa condição interna que as pessoas têm, que possibilita. Tem pessoas que não vão fazer terapia e vai viver a vida dela e tá tudo bem. E tá tudo bem. Mas tem pessoas que vão precisar de uma ajuda, vão precisar de um suporte, ou vão querer se entender para além do que ela acha que, né, que é aquela vida dela, e olhar para questões que estão lá embaixo do tapete e entender melhor para como lidar. E aí, para essas pessoas, sim, faz sentido ir para o processo de terapia. Nossa, que importante você trazer isso e parabéns pela sua autenticidade de responder sem ficar em cima do muro. Não, Que é isso. importante. Mas eu acho que dessa conversa tá ficando muito essa questão de amar a si mesmo, né? Ter um amor próprio, né? Uhum, Eu não sei, eu penso da seguinte maneira: se eu quero ajudar alguém que está ao meu lado, para eu ter, eu preciso estar na melhor versão, na minha melhor uhum, versão. Para eu estar na minha melhor versão, eu preciso cuidar de mim. uhum, E isso não é egoísmo, uhum, né? Ah, ele só pensa nele. Não. Eu penso em mim para poder oferecer algo bom para as pessoas. Se eu não tiver bem, o que eu vou poder oferecer, sabe? uhum, É difícil. Então, para você inspirar, para você poder conduzir, dar a mão, você precisa estar é, bem, se não 100%, mas o melhor que você pode naquele dia. uhum, E eu acho que a gente precisa ter amor próprio, autoestima, e para poder passar isso para as outras pessoas, não é verdade? uhum, E uma vez que você tem o que passar, essa positividade, ou então o que tem a agregar, é muito importante para o outro. De uhum, repente, às vezes a gente fala assim, né? As palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Então, se você acaba sendo essa pessoa na qual você fala, você acaba arrastando outras pessoas do seu lado, uhum, né? uhum. Então, você entende dessa forma? A autoestima, o amor próprio, ele não é. Se você buscar melhorar, não é um egoísmo, e sim, de repente Uhum. você está pensando de maneira coletiva, né? Eu acredito assim que a gente só pode dar, né, o que a gente tem. A gente só pode dar para o outro o que a gente tem. Então, quando você fala de autoestima, de autocuidado, né, de autocuidado, né, Isso. também, a gente só pode transbordar o que a gente tem, só pode se relacionar com o que a gente tem de verdade, né? Então, porque senão fica falho, fica frágil, não fica sustentável. Então, por isso que é tão importante mesmo olhar Que para legal. essa questão. Nossa, André, que ótimo nosso bate-papo. Eu adorei. Saiu daqui feliz, né, pela entrevista, por poder proporcionar também aí a nossa audiência, né, um assunto tão importante como esse, né? E, como eu disse, é uma terapia a gente conversar sobre tudo isso. Eu agradeço demais a sua presença aqui hoje, viu? Foi enriquecedor, agregou demais, pelo menos para mim, acredito que para todos que estão ouvindo. Lembre, gente, sigam aí a doutora André Kuzuyama nas redes sociais, tá? E é isso, muito obrigado mesmo. Se quiser passar algum recado final,
Eu que agradeço de verdade a oportunidade, estou à disposição, então também acessem minhas redes sociais para mandar perguntas, às vezes as pessoas têm receios, não, né, têm dúvidas sobre processo terapêutico, sobre o que está passando naquele momento, e eu estou à disposição para poder esclarecer. Pode mandar a mensagem lá que eu respondo sim, tá bom? Ah, que ótimo. E para você que ficou até o final, que você gosta desse tipo de conteúdo, por favor, dá uma força lá, viu? Se inscreve no canal, curte, comenta, tá? Que logo logo a gente tem outros conteúdos aí nesse mesmo nível que agrega tanto pra gente. Eu vou ter a maior satisfação de trazer aqui para vocês, tá bom? Então, se inscreve e curte aí no canal. E até uma próxima. Valeu!